Tá. A gente estava conversando, Gudeu, como o senhor assim, tem mudado com a orientação assim, da pregação, né? O senhor tem pregado de uma forma mais aberta, né? Assim, principalmente nos últimos tempos. Mesmo eu que cheguei há pouco tempo, né, já percebi essa mudança no senhor, né? Principalmente nesse último ano, né? O senhor tem instruções mais abertas, assim, mesmo pra gente, assim, que assim, na teoria devia estar dando tudo, assim, né? Os brahmacharis, o senhor dá instruções mais abertas, né? Então, o que eu queria perguntar, assim, o que o senhor realmente tem percebido, né? Depois de todos esses anos, né, que fez o senhor realmente ter essa mudança, né? De instruções, assim, de um caráter mais rígido para realmente instruções mais abertas, né? E, assim, mesmo que isso esteja dentro da necessidade de dar tudo, né? Mas com não ser algo tão, assim, essa rigidez artificial, né? Que a gente tem também, assim. Porque se a gente não tem realização, né? Essa nossa intensidade, essa rigidez, né? Assim, muitas vezes é artificial, né? E como se eu tenho mudado um pouco o discurso, assim. Eu queria uma orientação sobre isso. Por que o senhor tem mudado isso? Bom, não sei. Até ficando velho, vai ficando com o coração mais mole. Não, mas na realidade, as instruções, elas são dadas de acordo também com o tempo, lugar, circunstância. E em alguns momentos, sim, a gente pode ter sido um pouco mais rígido em algumas instruções, né? Principalmente em relação ao sadhana, né? Ao sadhana bhakti, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Que a gente sempre apertou muito, né? Assim podemos dizer. Mas mesmo assim é de acordo com a circunstância, porque, por exemplo, em algum momento a gente sempre incentivou muito, né, o canto, né, de um lac, né, diariamente, né? Ou seja, como uma coisa que inclusive a gente cantava, né? Todo dia a gente recitava as orações da Gaudiya Mata, né? Gaudiya Mata vive pelo Shloka, tá. E era uma coisa assim mais exigente, né? Assim, no sentido não que a gente exigia, né, que as pessoas assim o fizessem, mas era uma coisa natural, assim, da própria do próprio contexto, né? Agora, a gente sempre, e também nesse momento ainda, né, incentivando, né, o canto, né? Claro, o canto, ou seja, como algo muito básico, assim, ou seja, que se você não cantar, se você não orar, se você não escutar Harikata, ou seja, inclusive a gente exigiu mais, né, assim, que os devotos estivessem, né, nas aulas, né, ou seja, que eles escutassem as aulas, principalmente os brahmacharis e brahmacharis, que a gente chegou a uma conclusão que seria obrigatório, né? E também, claro, que como antes o grupo era menor também, né, as pessoas eles eram mais, a gente também estava mais perto, né, assim, nos serviços, em tudo, né? Então isso, essa proximidade, como se diz, né, o olho do dono, né, engorda o boi. Ou seja, então como você está mais perto, talvez a exigência era maior, né? Mas eu acho que isso é uma questão assim de momento também, né? E na realidade, no plano da rendição, né, no plano como você fala, né, dá tudo, né, assim, dá tudo. A gente sempre fala isso, a gente está sempre falando, né, que sem rendição, ou seja, sem estar situado nessa plataforma, né, a pessoa não vai conseguir o Shuddha Bhakta, né? Agora, claro, existem pessoas que não conseguem, né, estar nesse plano, existem pessoas que não conseguem, né, assim, nem praticar o Anukul Pratikul, né, ou seja, rejeitar o que é desfavorável, né, aceitar o que é favorável. Então a gente não pode exigir isso, né? A gente sempre foi muito flexível também, assim, com as pessoas que não queriam dar tudo, né? Então a gente aceitava, né?
A gente aceitava a metade, aceitava 25%, 30%, ou seja, mas, claro, com as pessoas que querem dar tudo, né? Aí a gente incentiva isso, né? Mas também a gente vê que existe também o lado assim, um pouco mais relativo, né? Que de certa maneira a gente não quer esmagar isso, ou seja, passar por cima de alguns aspectos relativos que as pessoas têm. Então, por isso a gente respeita isso também, né? Ou seja, em algum momento a gente estimulava muito, né, a vigília, estimulava muito, né, mesmo Kartika Vrata, né, era uma coisa assim como... Porque eram menos pessoas, eu também não sei se era menos, mas as pessoas elas se incentivavam a fazer mais austeridades, né? Mas em algum momento também a gente viu que isso poderia ser assim como muito artificial, que as pessoas sofriam muito, né? Ou seja, isso não tinha um bom resultado, né? A gente sempre foi de estimular, assim, estimular o sacrifício, estimular a prática séria, ou seja, o compromisso, né? E isso foi uma coisa assim, da nossa trajetória, né? E se a gente mudou, né, assim, alguma coisa, se tornamos um pouquinho mais flexíveis, eu acho que é devido às circunstâncias, assim, eu penso nisso, porque eu não vejo outra... Também não vejo um motivo assim, porque eu mudei porque aconteceu algo, sei lá, alguém teve um problema muito sério, se frustrou. Não, eu não vejo isso, eu vejo que foi como uma coisa natural, ou seja, que acho que isso é uma coisa... acho que como são momentos mesmo. Não sei, eu não sei realmente muito bem o que responder, assim, por que se mudou, se é que se mudou mesmo, assim, não sei. Porque eu continuo assim, né, tentando praticar da mesma forma, séria e determinada. E assim, se uma pessoa quer fazer isso também, a gente está dando esse apoio, a gente está dando essa... Mas não sei assim, até que ponto a gente flexibilizou isso, assim. Não sei. Pode fazer outra pergunta? Pode. Quando a gente pode saber que a mente não está fazendo um jogo de autossabotagem, assim? Como que a gente pode desenvolver uma percepção de quando a mente está criando uma malícia mesmo e usando de uma necessidade para um desfrute sutil, por exemplo? A mente sempre está fazendo isso. Ou como a gente pode desenvolver esse percebimento mesmo? A mente está sempre tentando te enganar, ou seja, porque a mente ela não é uma boa aliada assim, né, nesse momento, né, da nossa vida espiritual. A gente nunca pode confiar na mente, né? A mente ela está sempre te levando, né, para um desfrute sutil, a mente sempre te leva para comparação, a mente sempre te leva para rejeição, né, aceitação, e novamente aceitação e rejeição, Shankalpa Vikalpa. A mente ela está nessa plataforma. Ou seja, a gente não pode confiar na mente, né? Porque se você confia na mente, ainda que seja por uma fração de segundo, você pode perder tudo. Ou seja, no sentido que a gente tem que ser muito, muito duro com a nossa mente. Né? Muito duro. E nisso, a gente tem que ser inflexível. Né? Você não pode dar espaço para a sua mente, porque a mente ela é muito rebelde, ou seja, ela é como essa maluca da casa que realmente te destrói tudo. Né? Então, é muito pirracenta, a gente pode dizer assim. Então, a gente tem que bater muito forte com a nossa mente. Como o próprio Bhaktisiddhanta gostava de dizer, né? 100 chineladas, né, nela, 100 vassouradas, coisas assim. E realmente é assim. Se você se você percebe que a mente ela ganha e muitas vezes ela vai ganhar, né? Não é que você vai ganhar sempre da mente, não tem jeito. Você fala, eu vou ganhar sempre da minha mente. Não, não é isso. Isso não existe. Você vai perder muito da mente.
Mas tem uma hora que você tem que puxar a mente, né? Você tem que puxar a mente e negar a mente e colocar ela no lugar dela, né? E isso nas coisas assim mais corriqueiras, né? Porque você pensa, não, porque quando eu vou cantar o Santo Nome eu vou só pensar em Radha Krishna, Ashta Shakti, vou pensar em Vrinda Devi, seus né, periquitos aí, papagaios que ela manda, bom, enfim, mas não é tão fácil assim, você sabe que não é. E o que você está pensando? Ou seja, quantas vezes você está pensando em Krishna, em Radha Krishna, sei lá, nos Gopas, nessa atmosfera toda de Vrindavan, né? Então, se você analisa isso, você vê que poucos momentos, assim. Na realidade, você está pensando em tantas coisas. E quando você canta, sim, você ouve, isso é bom, mas você também tem que pensar em Krishna. Você tem que pensar em Mahaprabhu, no Guru, enfim. Você tem que estar com a tua mente, tem que estar nesses aspectos superiores, né? Porque se a mente ela não está nesses aspectos superiores, ela vai estar nos aspectos inferiores. Então a gente tem que agarrar a mente desde o início e bater nela. E aí você tem que, desde do que você come, do que você fala, do que você pensa, como você age, né? De repente, por exemplo, você falar, não, eu vou, sei lá, vem a chuva e você reclama da chuva, né? Assim, não, porque de repente, sei lá, o banheiro é lá longe, uma coisa assim, a mente te fala isso e aí é a hora que você tem que bater nela, entendeu? É a hora que você tem que, de repente, a mente te desestimula, né, em alguma coisa, né? Pode ser assim como muito banal, assim, corriqueira, né? Porque na realidade o que a gente deveria fazer é realizar nossas atividades todos os dias, assim, da mesma forma, da mesma maneira. Praticamente é assim. Isso é o Sadhana Bhakti, onde você tem absorção completa, onde a mente não tem como escapar. Isso é muito mais fácil. É muito mais fácil você fazer as mesmas coisas, nos mesmos horários, comer mais ou menos a mesma comida, ou seja, é uma coisa assim que, claro que tem as suas variedades, mas só que se você começa a fazer isso, você vai ver que fica muito mais fácil lidar com a mente, porque ela não tem muito aqui, né? Ela tá sempre, ela sabe o que vai acontecer naquele horário, ela já aceita, entende? Então, como as atividades corporais também, elas vão ajudar no controle da mente, né? Ou seja, como você se organiza, como você dispõe o seu dia, né? Aquilo que você realmente, aquilo que parece bobo, né? Aquilo que você cede é onde a mente ganha força. Então ela vai ganhando força e vai te minando, né? Por exemplo, um exemplo bobo. Você precisa recrear, né? Porque Krishna fala, né? Você tem que recrear. Se pratica yoga, você tem que se recrear um pouco. Então você tem que fazer alguma atividade que te alivie um pouco, né? Pode ser um yoga, uma caminhada, não sei. Aí você, às vezes, a mente pode criar uma atitude um pouco preguiçosa, né? Onde a mente fala, não, ela nega isso, ela não aceita, né? Ou seja, ela rejeita isso. E se você cede nisso, você acaba perdendo, né? E isso é com tudo. Por exemplo, essas debilidades, né, que às vezes acontecem, né? Que a gente acaba utilizando alguma coisa, contemplando, né, algum objeto do sentido, a gente acaba, enfim, falhando, né, em algum aspecto bem básico, e a mente é a hora que ela ganha força. E depois que a mente ganha força é mais difícil. Então por isso a gente nunca deveria acreditar na mente, né? Entender que a mente ela tá manipulando, ou seja, a mente está chantageando, né? A mente está fazendo você ficar depressiva, né? Isso é a mente, ou seja, porque ela tá por que você está sofrendo? Por que você está depressivo? Você não tem motivo para isso, né? Mas a mente cria uma coisa e você aceita isso, né? Tipo, ninguém gosta de mim, ou seja, tudo que eu estou fazendo não dá certo, coisas assim. Então é muito importante tomar cuidado, né, com a mente, né?
A gente deveria, né, estar observando a nossa mente assim sempre, assim, como, e usando a inteligência, né? E deixando a mente assim como muito atacando a mente e deixando ela coada, né? É uma coisa assim. Você não pode dar espaço para ela, porque se você dá espaço, se você não sabe o que fazer, né, é a hora que a mente vem e te pega. Né? Você não sabe o que fazer, você não sabe como atuar, você não sabe o que... Né, então você tem que acordar e saber que você tem que acordar. Se você tem 64 voltas já para cantar, você já está com um bom espaço do dia. Você tem um gayatri para cantar, você tem uma escritura para ler, você tem serviço para fazer. Imagina, então você não tem como a mente ela crescer. Entende? Então é isso que você faça todo dia, sei lá, 12 anos, 20 anos assim, aí, poxa, a mente... E ela sabe, eu vou fazer isso 20 anos, entendeu? 30 anos, vou fazer a mesma coisa. Então ela fala, poxa, tá. Então ela vai esperar, ela vai tentar de outra maneira. Então ela vai deixar de chantagear, né? Igual a criança, né? A criança chantageia, né? A criança faz birra, a mãe satisfaz a criança, né? Dá o que ela quer, né? Aí a criança cresce mal criada, como se fala, né? Por quê? Porque a mãe não foi forte o suficiente para dizer não, não. Então eu agradeço muito a minha mãe por tantas vezes que ela me disse não, não pode, é assim. Ou seja, porque você cresce nesse contexto de disciplina, né? Tem que ter a hora para comer. Eu lembro da minha casa era assim, era 11h30 era comida, entendeu? E a gente tinha que estar às 11h30. Se um dia, por exemplo, se eu ia brincar, sei lá, jogar, fazer alguma coisa, e chegava atrasado, ninguém comia, esperava eu chegar, era uma coisa assim muito, né, assim, rígida, né? Os horários, assim. Então isso foi bom assim para você criar uma certa rigidez, uma estabilidade assim para as coisas que você quer fazer, né? Ou seja, ter um controle, né? Assim, as coisas externas nos ajudam muito assim, os aspectos externos que parecem até bobos, mas se você começa a controlar isso, vai facilitar a sua prática, né? Ou seja, no sentido de ter uma mente mais equilibrada, assim, ou seja, que não perturbe tanto, né? Ou seja, não deixar a mente aflorar tanto, né? Sempre que ela vem, você deixa ela lá. Então é isso, é sempre analisando a mente, sempre analisando o que ela propõe. Ou seja, porque você não pode aceitar tudo que a tua mente propõe, né? Se a mente propõe algo, você aceita, e ela te propõe outro, você aceita, e você começa a ser um brinquedo nas mãos da mente, né? Hoje não pode ser assim. Entendi. É porque, eu pergunto isso porque algumas vezes eu também já vi algumas pessoas levarem o processo com essa dedicação, de tal maneira onde até se força a barra um pouco, assim, né? Muita dedicação e em alguns momentos elas se esgotaram, né? E até se afastaram do processo. Ou perderam o apreço pelos devotos, ou perderam o apreço pelo próprio processo. E elas levaram o processo com muita força, com muita dedicação, né? E isso dá um pouco de medo, assim, de como a gente pode cuidar para não seguir esse mesmo caminho. E ainda assim, seguir um caminho de dedicação total, né? Não, eu discordo. Ou seja, quem foi sincero, quem foi dedicado, sincero, ele não se desviou. Ou seja, agora, uma pessoa que talvez ela se dedicou, né? Mas ela não foi tão sincera, ela teve arrogância, né? Falta de humildade. Esse é o problema. Ou seja, porque você é sincero, você se dedica, mas tem uma coisinha que Krishna não gosta de jeito nenhum, que é orgulho. Você pode ser muito capaz, muito sincero, praticar de uma maneira incrível, mas se você tem orgulho, Krishna não gosta. Então ele vai, então você vai ter que baixar aí, entende? Então se uma pessoa é sincera, se ela é determinada, ela não vai ter nenhuma perda, né? Krishna mesmo fala isso, né? Parta naiveha namutra. Ou seja, você não vai ter perda. Por quê? Porque você é sincero. O coração sincero é invencível. Então, a pessoa que se dedica, que se esforça, e aí você fala assim, não,
se dedicou muito e não conseguiu. Se dedicou em algumas coisas, mas foi negligente em muitas outras. Eu conheço, bom, assim, a gente for analisar algumas pessoas que passaram aqui, que se dedicaram, né? E a gente viu a dedicação, a gente viu o esforço, mas a gente viu o quê? Também orgulho, arrogância, né? Falta de humildade, né? Ou seja, passar por cima dos outros, ou seja, então tudo isso Cristo não gosta disso. E se você não trilha o caminho da humildade, não adianta. Você pode fazer tudo o que você queira fazer, Cristo ele não atrai ele, entendeu? Por quê? Porque você não está sendo humilde. E esse é um dos maiores obstáculos, né, da maioria dos devotos, a falta de humildade. Não conseguem ser humildes, não conseguem, né? Ou seja, eles não conseguem fazer as coisas e ao mesmo tempo entender que eles não são tão importantes assim. Ou seja, que eles acabam exigindo respeito, ou seja, é como algo muito básico. A pessoa que se dedica, que se esforça, mas não segue esses preceitos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Humildade, tolerância, respeitar os demais e não pedir respeito para si mesmo, esses vão ter que se afastar, eles vão ter que baixar a sua plataforma, praticar no nível, né? Assim, aparentemente eles vão ter que se entregar um pouco ao gosto dos sentidos, ou seja, eles vão ter, ou até vão ficar meio desanimados, adversos aos devotos, porque faltou sinceridade. Então o processo tem que ser com determinação, esforço e sinceridade. Né? Sinceridade é você perceber que você realmente não tem valor, assim, que você se sente cada vez mais baixo. E é o que sempre que é o que disse Sri Sri Maharaj, esse aspecto negativo, ele vai atrair o positivo. Ou seja, se você se sente cada vez mais humilde, isso atrai muita atenção de Krishna. Né? Se atrai a atenção de Krishna, você consegue. Porque se você não consegue atrair a atenção de Krishna, não tem jeito. Por mais que você pratique, por mais que você cante, por mais que você pregue, por mais que você colete, faça serviço, não importa. Faltou humildade, você foi arrogante, você foi deixou de realmente respeitar o Vaishnava, né? Ou seja, e isso o Krishna não tolera. É muito fina a coisa. Por isso se fala, né? Shurasya Dara Nishita Duratya Durgan Patastat Kavayavadam. Ou seja, que a vida espiritual ela é afiada como o corte de uma navalha. Né? Ou seja, a navalha pode, né, fazer a barba, cortar o cabelo muito bem, mas a qualquer momento você pode se cortar. Esse é o problema. Né? Então, porque você está lidando com Vaishnava, você está lidando com coisas assim muito elevadas, então você tem que ter muito cuidado. Então é isso, é essa precaução para sempre andar no caminho da humildade. E aí mesmo como o Guru Maharaj ele sempre dizia, imagina quando ele viu que a Gopinath Gaudiya Mata estava crescendo, o que ele falava? Né? Ele falava, poxa, ele falou assim, eu oro para que vocês, né, não deixem se influenciar aí pelo dinheiro, não se deixem corromper pelo dinheiro, por seguidores, né? Que vocês possam sempre praticar um bhajana com humildade, ou seja, é isso, bhajana com humildade. Né? Ou seja, imagina o Gurudeva assim, Gurudeva com 90 anos, assim, uma pessoa que a gente sabe, né, as glórias dele, assim, a inteligência que ele tinha, o conhecimento que ele tinha. Imagina aí, quando ele via um devoto dando Harikatha, ele parava, assim, ficava escutando, assim, ficava, assim, sentia prazer em escutar um devoto que sabia muito menos que ele tinha essa sensibilidade, como Sri Maharaj também, imagina, um Shrutidara, uma pessoa que ouviu uma coisa, nunca mais esqueci, um tão elevado, dizendo, sou um iniciante, né? Eu não passo de um iniciante. Imagina, com essa mentalidade, eles, até o final, se mantiveram. Né? É mais ou menos isso. A gente tem que, por isso que fala, né? Seguir os passos, né, dos acharyas, é isso. Ou seja,
é seguir a humildade, né, deles, assim. Ou seja, tanta, né, ou seja, tanto conhecimento, tanta realização e ao mesmo tempo tanta humildade, né? Isso é o que nos protege. E aí você pode ser, não importa se você é determinado, se você faz muito esforço, mas se você não tem humildade, isso não vai valer nada. Uma hora você não atrai Cristo, né? Então fica aquela coisa assim, Cristo não fica atraído. Então é isso, o cuidado é esse, é com a humildade. A gente tem que trilhar o caminho da humildade.